Bom dia, pessoal. Vamos entrando. Olá, vamos lá, galera. Bom dia, Pedro e Verônica Barros. A nossa convidada já entrou. Daqui a pouquinho ela vai conectar com a gente. Simone Pinheiro, Eurídice. Eurídice vai ganhar uma carteirinha de Kiki. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Nós estamos vindo para a última semana do projeto da nossa quarentena, né? Então, essa semana nós temos hoje a nutricionista Simone Maia, amanhã Rafaele Madorno, do INAT, e Cacilda Velasco. Quarta-feira nós teremos, deixa eu ver aqui que eu tô com a minha listinha. Nós temos Nino Aborrage, na quarta-feira. Temos também Juliana Jansen. Temos Patrick Souza, Simone Santoro, tá, com a gente. E ainda temos alguns convidadinhos surpresas que vão fechar o ciclo, tá? Então com muita alegria hoje que a gente vai começar, né? A gente já trouxe fisioterapeuta, psicomotricista, né? Já trouxemos aí neurocientistas. Então, algo que as pessoas estão assim muito preocupadas, né? Eu sou uma que estava pirando, né? Com a alimentação, mas não só a questão da gente engordar ou alguns emagrecerem. Oi, Andy. Tudo bom? A questão, Geraldo Filho, a questão da relação, né, que uma boa alimentação tem para esses tempos de coronavírus, de Covid-21, e o que é importante nós comermos, as crianças, os idosos. Então, a gente vai ter esse bate-papo com essa pessoa fantástica, que é a nutricionista Simone Maia. Ela é graduada em nutrição pela UERJ. Ela tem um currículo, gente, enorme. Ela, depois de eu decorrer, vai falando mais coisa. Ela é pós-graduada, tá, em nutrologia, tá, e nutrição clínica. Ela é nutricionista esportiva e comportamental, tá? Ela é sócia da ProTrainer, consultora de nutrição. Ela já trabalhou como nutricionista na ProLimits e também foi durante acho que foram 14 ou 15 anos, depois ela vai confirmar, nutricionista da Rede Companhia Atlética, tá? É palestrante de cursos. Ela também é professora de pós-graduação. Ela foi consultora, para quem é da parte esportiva, né? Daquela regata Volvo Race de volta ao mundo, da primeira etapa, com Torben Grael, Lar Grael, aquele povo todo. Ela foi a consultoria da equipe da Volvo Brasil, tá? Da primeira etapa, também do programa No Limite. Não sei se vocês vão lembrar aquele programa que o pessoal comia cérebro de macaco, aquelas coisas todas. Ela era a consultora de nutrição daquele programa, consultora de nutrição do Caldeirão do Hulk, tá? E ela tem um trabalho maravilhoso dentro do consultório dela. Eu falo que ela é a nutricionista mais humana que eu conheço, né? Porque ela trabalha com triatleta e trabalha com o meu pai, por exemplo, que acabou de ter um AVC, né? Então é uma profunda estudiosa, trabalha em laboratório. Então, assim, muita coisa bacana que ela tem para compartilhar com a gente. E tem toda uma relação com educação física, com atividade física, tá? Então, com vocês, eu vou agora conectar Maia. Tem umas perguntinhas aqui, mas vocês podem fazer perguntas também. Bom dia, minha linda! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Olha, eu Tô lavei o sendo bem cabelo. ouvida? Tá, e todo mundo vai dando um sinalzinho. Eu lavei o cabelo só pra você, tá? Hoje de manhã. Ah, muito bem, muito bem. Eu tô aqui no modo selvagem, largados e pelados agora, né? Agora eu sou uma pessoa cacheada. Ó, Que bom demais estar aqui com esse público enorme seu, porque tem até realmente, paciente seu. assim, Andréa Perrone tá aqui, ó.
Sou paciente. Tem vários pacientes meus aqui, inclusive, né? E aí uma professora maravilhosa, a Cláudia Mellen, que está aqui, que fez o meu último Redux. Vários pacientes queridos aqui, Andréa Perrone, a Adriana Mota, Marcele, todo mundo junto aqui. Gostei muito de saber que está todo mundo aqui comigo. A Verônica Barros também. E, ó, Verônica Barros! Olha, é muita gente bacana, Cristiane Oioli, todo mundo aqui, vários pacientes queridos. Deixa eu só fazer uma correçãozinha, Rê. Eu fui sócia da ProTreina até 2013. Depois a consultoria ficou só com a Carla Bogeia, que é uma outra nutri maravilhosa. Hoje eu estou só... as minhas consultorias são consultorias personalizadas e tal. E aí, assim, a gente tem, além do consultório, né? Eu tenho um projeto que é muito, muito bacana, que é o Redux, né? Então, você é criadora do Redux, eu vou começar já falando sobre isso. O que é o projeto Redux? E fala pra gente aí o que é. Eu já participei, Cláudia Mellen também. Pois é, o Redux, gente, é um projeto, é um programa de reeducação de hábitos. Ele é um programa que, na verdade, faz com que a gente entre no clima de mudar assim, os nossos hábitos de saúde, mas sem uma dieta de restrição, nada de nenhuma restrição nesse momento. O que a gente faz é apoio de grupo, né? E aí eu vou lançando desafios, vou dando toques sobre nutrição, vou colocando conceitos para as pessoas. E o que é mais legal é que todo mundo faz uma amizade muito bacana, e isso prova o quanto essa questão a terapia social, né? O social cognitivo, digamos assim, a gente vai criando módulos de pessoas que vão se apoiando e todo mundo começa a se comprometer em fazer essas modificações, né? Então, essa mudança no início são 21 dias, só que eu estou hoje com um grupo começando hoje, uma nova turma do Redux que lotou. A gente está começando hoje, a gente vai começar uma nova turma daqui a 10 dias, porque realmente as pessoas estão com essa demanda mesmo do que fazer nesse momento, né, Rê? Nesse momento as pessoas estão muito perdidas em relação à alimentação, porque realmente quando você vem, até com seus erros repetidos ao longo da sua vida, né, você quando se perde dessa tua rotina, mesmo que seja uma rotina ruim, as pessoas ficam meio sem saber o que fazer. E aí meu trabalho é esse, meu trabalho é ajustar a tua alimentação para dentro dentro da sua rotina, mesmo que seja uma rotina muito louca, que você trabalhe em 20 lugares, né? Mesmo que você não tenha tempo de preparar essa comida, a gente vai dar um jeito de ter esse cuidado com a alimentação de alguma forma. Então, nada de coisas exóticas, nada disso. É tudo muito natural, muito, muito dentro da realidade das pessoas. Eu vou te pedir, assim, que você fale um pouquinho mais devagar, porque tem gente do Paraguai, da Itália, do Uruguai, assistindo você, tá? Então, mas você tá bem, tá dando para todo mundo entender. O pessoal dos outros países vai dando sinal pra gente. A pergunta que não quer calar. Qual a relação, tá, da alimentação com a imunidade em tempos de coronavírus, de uma forma geral? Para as pessoas, tá todo mundo com dúvida, mas qual a relação de uma boa alimentação para ajudar nessa imunidade em tempos de coronavírus, de Covid-19? Então, na verdade, assim, o que a gente... Eu não sei se vocês chegaram a ver, o presidente da OMS colocou a alimentação como o primeiro fator, né, de saúde do ser humano, tá, gente? Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte: todos os nossos sistemas funcionam a partir de algum nutriente, né? Então, quando a gente pensa em alimentação,
a gente tem que pensar que aquele feijão com arroz que você está comendo, ele vai se degradar até alimentar lá a tua célula lá dentro, né? Então, o que acontece? A alimentação, ela precisa estar equilibrada para que você consiga alimentar as tuas células todas, inclusive, né, o teu sistema imunológico, ele tem que estar bem nutrido. E aí a gente vai ter, realmente, assim, as pessoas que hoje tem uma alimentação equilibrada, que já tem o hábito de fazer atividade física, por exemplo, são pessoas que estão muito mais seguras, digamos assim. É lógico que isso não exclui os nossos cuidados com a higiene, nada disso, tá? Mas, assim, o fato de você estar com uma nutrição balanceada, uma nutrição equilibrada, faz com que você adoeça menos. E aí, não é só pela questão do vírus, é de qualquer outro tipo de doença. Afinal de contas, 60% mais ou menos das doenças do mundo, das que mais matam, você consegue prevenir com uma boa alimentação, né? Doenças cardiovasculares, doenças metabólicas. Então, isso tudo, assim, vai estar baseado sempre na alimentação. Então, algumas coisas a gente tem que considerar, tá? A primeira delas é que você tem que, para esse sistema, uma coisa importante é seu intestino estar funcionando bem, tá? A saúde intestinal hoje, ela é vista como um dos grandes pilares para que o teu sistema imunológico funcione bem. Então tem gente que fala assim, eu vou ao banheiro a cada 3, 4 dias e esse é o meu normal. Não é o normal, tá, gente? O normal é que ele funcione todos os dias. A gente precisa, de fato, fazer com que esse intestino esteja funcionando bem. E isso só vai funcionar bem como? Com uma quantidade boa de fibra e com água bacana, com o uso de alguns probióticos que vão reflorestar, digamos assim, a tua flora intestinal, né, como as pessoas chamam, que a gente chama de microbiota intestinal. Então, essa saúde desse ambiente, desse universo do intestino, realmente vai ser super importante para a tua imunidade, tá? Agora, de onde que eu vou tirar essas fibras? Legumes, verduras e frutas. É alguma novidade para alguém que isso é uma base de uma alimentação bacana? Não, né? Então, assim, quando a gente fala nesse consumo de vegetais, de frutas, as pessoas acham isso muito fora da realidade, né? Que dá trabalho, porque eu não gosto muito, né? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, quanto mais cor você puser no seu prato, mais garantia você vai ter de que você consegue atingir todos os nutrientes que você quer. Simone, já ouvi falar isso várias vezes, todo mundo fala sobre isso. Como é que eu vou colocar isso no meu dia a dia? Tá? Especificamente para a imunidade, gente, a gente tem alguns nutrientes que são muito destacados. Tá? O primeiro deles são os ômegas. Tá? A gente vai achar isso na sardinha, vai achar isso no salmão, por exemplo. A gente vai ter opções, né? Tanto para ter fontes de vitamina D, que todo mundo está falando também, né? Além do ômega, a vitamina D. Todo mundo já deve ter visto uma pesquisa que apareceu sobre a suplementação de vitamina D para melhora do Covid, né? O que acontece é o seguinte, gente. Tem algumas pessoas que, de fato, têm uma deficiência nessa absorção de vitamina D. Tá? Para essas pessoas, se recomenda essa suplementação. Então, qual é o grande... eu vou segurar aqui, Cris Figueiredo, personal Já de sobremesa, com a sua opinião. Já anotei, tá? já anotei. Anota aí, então. Então, o que acontece? A vitamina D, gente, o que eles descobriram lá nesse estudo lá em Turim? Que a maioria das pessoas que estavam internadas tinham essa deficiência. Mas olha só, estávamos lidando com pessoas no inverno, a maioria idosos, né, que já tem essa dificuldade de absorção da vitamina D, tá? E aí, assim, o estudo ele fica muito pareado em cima desse grupo. No entanto, a gente sabe que a vitamina D ela tem um papel importante na imunidade também, tá? Então, assim, algumas pessoas que têm essa deficiência, e aí, como é que você sabe que tem essa deficiência? Através de exames de sangue que você já deve ter feito previamente. Agora não é hora de fazer exame, né? Exame de sangue à toa. Mas, assim, algumas pessoas que já sabem que têm deficiência devem continuar as suas suplementações. Quem não tem, vai lá comer gema de ovo, vai comer sardinha, vai comer salmão, tá?
porque é onde a gente vai conseguir fazer essa absorção de forma melhor, tá? Através desse sol. Essa absorção fica um pouco melhor, um pouco melhor não, infinitamente melhor com o sol. Outros alimentos, como alimentos ricos em vitamina C, também vão fortalecer a imunidade. Adianta eu tomar 10 gramas de vitamina C? Não, não adianta. Tá? Então a gente tem que lembrar o seguinte, excesso de vitamina também dá problema. Tá? Principalmente essas vitaminas que são as mais lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e K. Essas vitaminas em grande quantidade, elas podem se tornar tóxicas para o teu fígado. Então a gente tem que lembrar o seguinte, a vitamina C em excesso, ela vai sair pela urina. Não adianta você tomar 10 gramas de vitamina C, porque isso não vai te proteger mais. O que a gente tem que entender é o seguinte, os nutrientes, quando a gente fala de suplementação, a gente só deve suplementar se realmente estiver deficiente. Tá? Então, se você tem uma alimentação bacana, com uma boa distribuição, não tem necessidade de você sair suplementando um monte de coisas sem orientação profissional. Tá? Isso é bem importante. Então, a gente precisa colocar algumas determinações aqui, e principalmente essa em relação à suplementação, tá? Que não deve ser feita à vontade, tem que ser feita com orientação profissional, ok? Perfeito. E assim, no confinamento, as pessoas tendem a ficarem mais ansiosas, tá? Isso. E de se descontrolar, né? Se normalmente as pessoas já se descontrolam, imagina no confinamento. Essa ansiedade acaba indo na comida, né? Exato. Mesmo que a pessoa seja praticante de atividade física, né? Então, que dicas você daria para essas pessoas que vão ter essa necessidade e que mesmo que estejam fazendo alguma atividade física, o que comer, o que ajudar a substituir durante esse período de confinamento? Então, o que acontece é o seguinte, gente, primeiro de tudo, a gente tem que ver que essa ansiedade toda vai aumentando o nosso cortisol, né? E com o cortisol bombando, a dificuldade em emagrecer fica bem maior, tá? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, para essa redução da ansiedade, o paralelo a isso, né, é fazer continuar a tua atividade física, fazer uma meditação e tal, para que isso não ocorra. Mas, o que acontece? Você vai estar ali com a geladeira disponível, né? Toda hora você vai lá pensar na porta da geladeira, as paradas na frente do armário pensando alguma coisa, tá? Então, assim, a gente tem que quebrar esses que são hábitos ruins, né? Fica com aquela coisa, aquela fome inespecífica. A gente tem uma coisa chamada fome emocional, tá? A fome emocional, ela sempre está relacionada ou à tua ansiedade, ou à tristeza, ou ao ócio, ou à solidão. Então, tem vários sentimentos aqui, né, atrelados a esse comer emocional. Como é que eu sei que eu estou comendo de forma emocional e ansiosa, por exemplo? Tá na hora de eu comer? É bem importante, nesse momento, a gente ter algum tipo de rotina. Tá? Porque o que acontece na maioria das vezes? Você perde o controle porque você está sem rotina. Então você não tem hora para almoçar, não tem hora para café da manhã, você não tem hora para nada, né? E justamente por causa disso, esses belisquetes, né, esses petiscos ao longo do dia, acabam perdendo. Você não tem a noção de que você está comendo. Grande parte das vezes, a pessoa começa a fazer quando a gente pede para as pessoas anotarem um diário alimentar, o que elas estão comendo, o que elas gostam, o que elas comem ao longo do dia, a pessoa, quando ela só fala, não, eu tomo café da manhã, eu almoço e eu janto. Quando eu peço para a pessoa anotar tudo que ela comeu, assim, durante o dia inteiro, entra uma bala, comer o resto da comida do filho que sobrou no prato, na hora que você está cozinhando, e aí acaba experimentando. São coisas que você nem percebeu que está comendo, né? Isso é um ponto. E o segundo ponto é quando você está ali distraído com alguma coisa e está petiscando. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos colocar um passo a passo aqui para a gente reduzir esse comer emocional, tá?
através da dieta mesmo, através da alimentação. Quando eu falo dieta, eu não estou falando de restrição, eu estou falando de hábito, tá bom, gente? Isso é bem, bem legal a gente lembrar isso. Então, o ideal é que você faça as refeições de forma regular, toma o teu café da manhã, faça um almoço, faça um lanche à tarde, faça um jantar. Se você está acordando tarde demais, né, você acaba pulando essas refeições. Então, assim, vamos colocar horários regulares? Isso é importante. Tem gente que me pergunta assim, eu preciso comer de 3. Não, você não precisa comer de 3 em 3 horas. A não ser que você perceba que entre uma refeição e outra, quando você chega na segunda refeição, você está com fome demais e acaba comendo em excesso, repetindo. Você deve estabelecer um intervalo menor entre as refeições. Tá? Mas se você não tiver com fome, não tem por que você colocar esse intervalo muito pequeno se comer controladamente na refeição maior. O segundo ponto aqui, além de distribuir melhor as refeições, é sentar para comer. Não se come em pé. Quem come em pé é cavalo. Vocês já ouviram falar isso? Lá na roça falam muito isso. Você tem que sentar para comer. Por quê? Quando você senta, coloca o prato, coloca um joguinho americano e está prestando atenção, o seu cérebro registra esse consumo. Tá? Quando você está comendo, vendo televisão, assistindo filme, ou então no WhatsApp, ou olhando qualquer outra coisa, o seu cérebro não registra isso. E aí, o que acaba acontecendo é que o fator saciedade não acontece. Então, assim, é a pessoa que não sai buscando qualquer outra coisa que tenha ao seu redor. Uma coisa que é importante, gente, outra coisa que é importante é o seguinte, a gente tem que começar a perceber o que é a fome e o que é essa fome emocional, essa vontade de comer. A fome física, ela dá aquele incômodo no teu estômago mesmo, né? E ela normalmente está atrelada a esse intervalo mais regular. Quando você começa com uma coisa assim, eu tô com vontade de comer uma coisa que eu não sei o que é. Eu tô com fome de biscoito. Eu tô com fome de chocolate. Isso não é fome, né? Isso é vontade de comer. O terceiro ponto, gente, é não ter um monte de petiscos em casa, tá? Porque se você tiver com isso em casa, você vai acabar lançando mão deles. Né? Vocês concordam comigo? E uma pausa aí, que foi o que muitos de nós fizemos, já que vamos ficar confinados. Eu percebi isso no supermercado. As pessoas comprando coisas que não fazem parte da sua compra diária, porque vamos ficar confinados. Exatamente. Não está nem no hábito dessa pessoa. A pessoa não tem hábito de... Pausou para vocês aí? Tinha dado uma pausa para mim, mas eu não sei se o pessoal parou. Espera aí. Tá dando... Tá, vai. Travou. Eu vou tirar a Simone e ela vai entrar de novo. Remover a Simone e ela vai entrar de novo, tá? O assunto tá bom. Espera aí. Calma que eu tô anotando as perguntas. Espera que a Simone vai entrar de novo. Pausou. Tá pausado ainda? Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Não me ouvem? Preciso que vocês, antes da Simone entrar, eu preciso que vocês digam se tá ok a minha voz. Excelente? Não. E agora? Ok, vamos lá. Tentar a Simone. Vamos lá. Simone, agora tá, voltamos. Tá. Voltamos. Eu tirei o fone, mas parece que era com você. Qualquer coisa, eu vou fazer um sinal para você tirar o fone, tá? Se for isso. Tá bom? Então, continuando que o pessoal está dizendo que tá ok. Então, a gente compra petisco e foi daí que a gente parou.
Então, aí, olha só, gente, esse negócio de você começar a comprar coisas que não nem são do teu hábito, me dá vontade de comer uma coisinha gostosa. O que pode ser essa coisinha gostosa? Eu sempre falo o seguinte, existe uma coisa que eu defendo muito, que é a nossa comfort food. É aquela comida, aquele alíviozinho emocional. Existe isso? Sim, existe. Qual é o risco da comfort food? Você só querer comer comfort food, né? Então, eu tô aqui mesmo, aí depois quando voltar ao normal, eu volto ao normal. Só que não é assim, gente. Principalmente para pessoas que são diabéticas, hipertensas, né? São pessoas que têm que precisam estar mais do que nunca atentas, principalmente os idosos, a esses índices, né, de glicose. Tudo isso tem que estar bem fechadinho para a pessoa poder ter resultado. Mas, assim, você pode ter essa comfort food, aquela comida que você tem uma memória afetiva, aquela comida que você tem que te remete a algo aconchegante, né? E aí, o que você tem que fazer? A gente tem que determinar uma exceção por dia, né? Então, eu quero comer um biscoito específico. Gente, se você ficar com um pacote de biscoito na mão, você vai comer o pacote de biscoito todo nessa ansiedade. Se você tiver disciplina suficiente para pegar esse pacote de biscoito, sei lá, e dividir em 4 porções e cada dia comer, sei lá, 2 ou 3 biscoitos, é diferente de uma pessoa que vai sentar com um pacote de biscoito e vai comer ele inteiro, né? Então a gente tem que ficar atento para que isso não se torne um hábito que você nem tinha antes, tá? Ou também, por exemplo, pega amendoim, pega castanha, que são coisas que têm uma densidade calórica grande, né? E aí não tem fundo, né? Se você quer comer uma dessas coisas de petisco, a gente tem que estabelecer isso no máximo uma vez ao dia e numa porção que mais ou menos, gente, só para vocês terem uma noção, fica em torno, por exemplo, se for castanha, amendoim, é tipo uma xicrinha de café, tá? No máximo 50 gramas disso no dia, senão você excede muita quantidade. Uma outra dica que eu posso dar para vocês, por exemplo, pipoca. Eu gosto muito de pipoca, mas você não vai comprar pipoca de micro-ondas, de Deus, tá? Não vai comprar pipoca daquelas de micro-ondas cheia de gordura hidrogenada, aquela pipoca cheia de sódio, de jeito nenhum. Se você quiser fazer uma pipoquinha em casa e tal, você pode até fazer uma pipoca no micro-ondas, por exemplo, você coloca num bowl, coloca 5 colheres de óleo e 5 colheres de sopa de água, tá? E aí você cobre com papel filme e fura esse papel filme e coloca lá no micro-ondas para fazer. Pronto, você fez uma pipoca super gostosa e sem cheia. Depois você pode botar o sal, você pode botar cúrcuma, você pode botar outras coisas para dar uma enriquecida nessa tua pipoquinha, por exemplo. Mas nada disso, né? Aí, normalmente, tem alguém falando aqui, o Edu tá falando que vai um pacote de amendoim e nem tampa o buraco do dente. Exatamente. Por quê, Edu? Porque você tá comendo o negócio sem prestar atenção, né? Quando você tá comendo, vendo outra coisa, né, no automático, eu tô ali estudando, muita gente que senta para estudar, né, e fala para mim, Simone, eu sento para estudar, me dá fome, né? Na verdade, o que dá é aquela vontade de mastigar, né? Aquele creque-creque que as pessoas... E aí, assim, eu gosto muito de indicar para as pessoas de pegar, por exemplo, palitinhos de cenoura, palitinhos assim, a cenoura eu acho legal porque ela é bem crocante e é mais acessível para todo mundo. Coisa bacana de você fazer. Você pode pegar, tem umas maçãs que são desidratadas, que também elas dão um croque-croque. Então, são coisas que você pode usar no lugar, né, quando te dá essa ansiedade muito grande. Uma outra dica é o seguinte, gente. Começou a dar vontade inespecífica, bebe água, porque assim, você vai perceber que isso não é fome. A fome fisiológica, ela não passa com água, tá? Essa fome emocional, essa fome que você acaba, né, essa fome hedônica que a gente chama, essa fome ela passa com água. Aí fala, Simone, mas água é sem graça. Você pode fazer uma água com sabor, por exemplo, né? Você pode fazer um chá. Às vezes, gente, é vontadezinha de um sabor,
né? O que que você pode fazer? Vai lá, faz um chá, pode ser um chá gelado, tá? Pode ser um refresco, uma limonada, por exemplo. São coisas que você pode fazer que dão aquele saborzinho especial sem adicionar tanta caloria para você, tá? Então isso é um fator. E fora, a gente vai aumentar justamente os nutrientes que a gente precisa para melhorar a imunidade, tá? Então são coisas que são legais da gente fazer. Então, assim, são 3 passos a princípio. O primeiro, estabelecer os horários, os intervalos das refeições, tá? Segundo, prestar atenção no que você vai comer. Terceiro, não comer se distraindo, né? Coloca a mesa. Deixa para comer uma maçã, parte a maçã em vários pedacinhos, também é uma outra forma de você fazer o croque-croque. Parte vários cubinhos de maçã, tá? E aí você vai comendo como se fosse, né? Você vai dando aquele que você precisa, tá? E se for um salgadinho, faz essa pipoca que eu dei a dica aqui, que também mata a vontade numa boa, tá bom? Ó, aqui, oi Ricardo Maia de Portugal, beijo. Aqui tem muito professor também da parte aquática, muito professor de educação física e muitos professores que trabalham com criança. E aí fizeram várias perguntas, eu vou fazer um mix aqui, tá? E essas dicas valem para as crianças também, tá? Vou fazer um mixzinho. Vale também. Crianças em confinamento precisam de atividade. Envolver as crianças nas atividades alimentares pode ser uma dica? E como... Pode! Então, e a terceira, né? Como introduzir, tá, para essas crianças alguns alimentos que elas não estão acostumadas, mas que precisam devido à imunidade. Porque o que está tendo muito é assim, os pais querem ocupar as crianças, porque precisam. Nós, professores de educação física, alguns estão mandando atividades pela internet e tudo, mas chega uma hora que, lógico, a criança brinca espontaneamente, tem tudo isso, mas é preciso também trazer essa questão da alimentação para as crianças em tempos de confinamento. Então, dentro dessa... Você conseguiu pegar o espírito da pergunta geral e tentar traduzir, dar uma dica até para professores e pais, e como ajudar a dar dicas de atividades que podem ser lúdicas com a alimentação? Olha só, para as crianças, vamos em partes. As crianças, esse é um momento que eu acho importante para você introduzir, né, para a família introduzir, primeiro, as refeições em família, que isso é uma coisa super importante, que a gente não consegue, de repente, fazer durante os nossos períodos comuns, né? E isso é uma coisa que faz muita diferença na saúde mental das crianças, tá? Então, essas refeições em família, elas devem ser feitas com muita regularidade. Quando acabar a quarentena, eu recomendo que vocês, pelo menos, uma vez façam uma refeição com seus filhos. Porque a maioria das crianças fica na creche, a maioria das crianças pode ficar o dia inteiro no colégio, né? Ter o integral do colégio, então sempre comendo na escola. E grande parte das vezes, eles sabem o que seus filhos comem, tá? Isso é uma coisa meio triste de fazer, de saber, né? E aí você descobre agora. O que acontece na maioria das vezes é que as crianças têm uma monotonia alimentar. E grande parte dessa monotonia é justamente porque ela recusou numa primeira vez, os pais não insistem, e aí eles já colocam, fulaninho não gosta disso, né? Então, é importante a gente entender o seguinte, é um período legal de você fazer preparos de várias formas diferentes. Ah, meu filho não come cenoura, por exemplo. Ele não come cenoura de jeito nenhum ou ele não come cenoura cozida? Será que se essa cenoura não estiver misturada na farofa dele, ele não vai comer? Será que se você colocar misturado num purê, vai ter outras... ele vai conseguir consumir ali disfarçado? O que é importante, gente, é fazer com que a criança participe disso e que isso não vire uma coisa traumática, né? A alimentação saudável vira uma coisa extremamente traumática para a maioria das crianças, porque é um momento de estresse, né? A família
A mãe querendo que o filho coma depressa e a criança está lá brincando com um prato, fazendo aquela lenga-lenga que todo mundo conhece. E aí, assim, esse é um momento bacana da gente estabelecer esses hábitos novos. Leva a criança para a cozinha, ensina a criança a fazer alguns preparos bem simples, né? Porque para a criança conseguir ter essa relação lúdica com a comida, né? Em geral, a criança só vê a comida como a obrigação, né? E não vê a comida sendo preparada, a mágica que acontece dentro da cozinha. Então é legal, nesse momento, tira uma tarde para fazer o lanche do seu filho com ele, para que ele te ajude a fazer um cupcake, te ajude a fazer um bolo, por exemplo. Tá? Mostrar como essa comida chegou à mesa dessa criança. Então, assim, como é que a gente diminui essa ansiedade também para eles? Porque ansiosos, né? Então, assim, o que se aplica para você, né, se aplica para a criança. Cuidado para você não encher o seu filho ou a criança que mora com você de biscoito, de gordura hidrogenada. O que muita gente fala para mim? Ah, Simone, eu compro isso, eu compro biscoito porque é mais prático, tá? Para mandar para a escola. Qual é a desculpa agora que você está em casa, né? Fazer um preparo de algum bolinho, de alguma panquequinha e tal, porque agora não tem mais essa história de eu preciso comprar porque é prático, tá? Então, assim, estabelece agora dias da semana para essa criança comer biscoito. Eu acho que é o momento mais maravilhoso do mundo para você estabelecer um novo status quo para a criança, tá? Então, não vai continuar alimentando seu filho com biscoito recheado porque era prático para levar para a escola? Não tem mais motivo para ser assim. Né? Uma outra coisa que eu gosto sempre de deixar claro é o seguinte, gente, a criança ela se adapta ao paladar, tá? Ela vai se adaptando. Para ela se adaptar a alguma coisa, aliás, os adultos também, você às vezes pode levar 10 vezes experimentando alguma coisa. Então, às vezes, essa resistência inicial, né, a novidade, vamos ver o que incomoda essa criança? É a textura, é o cheiro, é o gosto. E você tem que dar o exemplo. Também tem isso, né? Muita gente... eu não gosto de cenoura, eu não ofereço para o meu filho. Eu estou falando de cenoura, gente, porque é uma coisa mais usual, tá? Mas assim, eu não gosto de um alimento, eu não ofereço para o meu filho e falo que ele não gosta, porque na verdade é você que não gosta, né? Então tem muito isso do exemplo, de estar todo mundo à mesa comendo as mesmas coisas. Tá? Então, se a criança aprende por observação. Né? Se ela não te vê comendo, se ela não te vê com bons hábitos, ela vai repetir o mesmo hábito que você. Tá? Respondi, Rê, alguma coisa? Respondeu. E fora que, assim, a criança vai estar ali em época de confinamento, fazendo uma atividade que não vai estar só na televisão, só no videogame, muitas vezes os pais falam assim, poxa, mas eu tenho que fazer os trabalhos domésticos, né? E essa criança, eu tenho que ainda brincar com ela, então isso tudo pode estar engajado nessa hora da refeição. Né? Ela também está construindo ali uma motricidade fina, ajudar a mãe a mexer numa massa, ela pode amassar um pão, ela pode trabalhar com combinações. Então, assim, a gente fica tão paranoico enquanto professor de educação física em mandar atividades com massinha de modelar, com não sei o que a gente esquece que pode fazer isso, orientando os pais da própria relação com a comida. Né? Que isso é fundamental. E desde bebê, né? Então, agora a gente vai dar um pulinho para o pessoal mais velho. Tem umas perguntas aqui assim. E em tempos de confinamento, quem treinava pesado, né, e tinha uma alimentação, e agora treina com uma intensidade menor, porque a gente já teve outras lives falando sobre isso, porque treinar muito pesado também abaixa a imunidade, então já teve outras lives sobre isso. A pergunta que fizeram foi, e quem treinava numa quantidade X, hoje já não treina, ou é atleta, porque também tem que separar o atleta, né, você sabe disso melhor do que eu, que você acompanha aí um monte de atleta, e a pessoa que faz atividade física regularmente. Então,
É dividido ao meio. O atleta que sente muita fome nesse período de confinamento e teve que mudar o treino, e o cara, praticante regular, que treina também, que tinha uma alimentação e também está sentindo muita fome em tempo de confinamento. Sim. O que na verdade acontece é o seguinte, quem estava treinando em grande volume, gente, não vai poder consumir a mesma quantidade que comia durante o seu treinamento. Isso é fato. Você vai ter que diminuir o consumo, sim, mas não fazer dieta restritiva, tá, gente? Isso não é momento de forma alguma de fazer dieta de restrição, ok? Então, assim, dietas em que você tira grupos alimentares, pessoas que tinham um treinamento muito maior, elas têm que reduzir o volume, muito, tá? Então, por exemplo, tem alguém aqui que fazia triatlon, por exemplo. A né? Aninha, Você não pode... Nossa, Então, ela é Aninha, triatleta amadora, ela fala. a maioria, assim, tem alguns, a maioria dos atletas que eu conheço tá lá fazendo rolo ainda, né? Tá conseguindo fazer a bike no rolo. Quem tem esteira em casa consegue fazer e tal. Então, assim, essas pessoas que ainda estão conseguindo manter alguma coisa, elas podem até ter uma alimentação parecida, mas não dá para ser igual, gente. Não dá para ser igual, porque realmente nesse período você vai assim, é fato que a gente vai diminuir o condicionamento, ponto. Então, quem está fazendo, por exemplo, um trabalho de hipertrofia, né? Quem estava fazendo um trabalho de hipertrofia, agora essa hipertrofia ela vai estar prejudicada. Não adianta a gente consumir, por exemplo, o mesmo de antes. Porque, assim, você não vai estar com os aparelhos disponíveis, né? Você não está com a mesma proporção. Só que o atleta sente fome de forma nata, né? O Alex então, assim, já mandou, o Alex que está assistindo a gente já mandou umas 4 mensagens assim: fome, muita fome, fome, fome. muita fome. Então, assim, é importante, Alex, você saber o seguinte, se você realmente está com fome ou se você está com vontade de comer. A fome é aquela que dói mesmo no estômago, aquela que dá aquele incômodo, ou é só aquela ansiedade, como a gente estava falando no início. Assim, se você, por exemplo, digamos que você consumisse sei lá, 5 colheres de arroz, estou exemplificando, e você diminuiu a sua atividade, você diminui para 3. Mas assim, a fome permanece, Simone. Continuo com fome aqui e tal. Come uma fruta de sobremesa. Alguém, aliás, perguntou sobre a fruta de sobremesa. O que eu acho sobre isso? Deixa eu até responder. Foi a Cris. Então tá, olha só. A fruta de sobremesa... Gente, estômago não tem gaveta, tá? Isso aí você pode consumir a fruta de sobremesa sem problema nenhum, tá? Por quê? Para cada nutriente, gente, eu tenho enzimas específicas que vão metabolizar aquele nutriente, tá? Então, assim, eu vou colocar o carboidrato não deve estar misturado com a proteína, isso não existe. O corpo vai ter essa sabedoria de enviar enzima específica para cada tipo de nutriente. O que a gente tem que ficar atento é que algumas frutas têm um índice glicêmico alto, ou seja, a velocidade com que a glicose aumenta no sangue, ela é uma velocidade maior. Então, assim, pode dar picos de glicose durante a refeição. E aí, sim, nesse caso, a gente tem que ficar atento. Então, a gente tem uma série de... Algumas frutas, por exemplo, ou alguns sucos de frutas durante a refeição, eu não recomendo porque a gente aumenta muito o índice glicêmico. Tirando isso, gente, você pode chupar uma laranja, comer uma tangerina e tal, isso não tem problema, tá? O problema todo vou comer lá um bolzão enorme de salada de fruta, eu vou ter um índice glicêmico muito alto, tá? Vou tomar um copo de suco de melancia, que tem um índice glicêmico altíssimo, vai desbalancear, sim, nesse sentido, tá? Então, assim, o que pode acontecer é que numa quantidade grande, a fruta, né, e uma fruta de alto índice glicêmico realmente pode fazer um pico alto aqui, tá? O professor Alex está falando que ele tinha um consumo de 4 mil. O Alex está querendo uma consulta já particular e vai me cortar aqui na live. Depois, tô vendo. Olha só, a fibra vai ajudar. O Alex vai falar com você depois no direct. Você responde essa do Alex, que eu tenho mais uma lista de perguntas aqui. Entendeu?
Tá, Alex? Você vai falar com ela Tá, no direct joia. depois. Responde essa para ele e a gente corre aqui. Tá legal. Então, assim, as frutas com casca realmente diminuem o índice glicêmico. Como a gente estava falando antes do índice glicêmico, assim, as frutas com casca ajudam bastante a fibra, gente. Quando você tiver com muita fome, taca a fibra no corpo, tá? Então, como é que eu faço isso? Com farelo de aveia, com chia, com linhaça. São fibras muito bacanas que vão ajudar teu intestino a funcionar bem e eles vão fazer um volume maior, né, no estômago, dando mais saciedade. Então, quando você estiver sentindo essa fome física muito grande, tenta aumentar bastante a quantidade de fibra, porque dá esse inchaço aí que você precisa. Por exemplo, a chia, ela forma um gel no teu estômago, então ela dá uma saciedade muito bacana. Você pode jogar na comida, tá? O farelo de linhaça, o farelo de chia, você pode jogar na comida, que aí ele vai te ajudar também, além dos vegetais, dos legumes e das verduras, tá? Tiver com fome... Vai, continua, Simone, vai. Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, termina o teu pensamento. Eu pergunto depois. Peraí que tá o áudio. Pergunta de novo. Não, termina o teu pensamento que eu vou fazer a próxima pergunta que mandaram aqui para mim. Escutou? Não, fala de novo. Tá picotando para mim. Tá picotando? E agora? Tá picotando ainda. Para mim tá. Tira o fone, vê se melhora sem o fone. Eu ouço bem você. Todo mundo tá te ouvindo você também. Você tá me ouvindo? Tá. Para mim é que tá meio picotado. Fala de novo, pode falar. Ouve agora? Ouve agora? Beleza. Outro grupo que preocupa muito em tempo de confinamento são os idosos, tá? E alguns grupos de risco, como pessoas que já por natureza têm doenças crônicas ou estão com a imunidade muito baixa, estão fazendo um tratamento quimioterápico, tem as diabetes, são doenças já crônicas, tem a questão da idade, que é um grupo que afeta. Como a alimentação, tá, pode ajudar essas pessoas que, por muitas vezes, estão tendo que se expor para fazer seus tratamentos ou estão totalmente confinadas para se proteger e também, além da ansiedade, vão precisar acrescentar alguns alimentos na sua rotina alimentar. O que você poderia falar sobre isso? Então, gente, como são esses grupos? São realmente os grupos mais vulneráveis, digamos assim. Uma coisa que é importante é o seguinte: se você tem alguma doença pré-existente, seja ela metabólica, cardiovascular, né, você precisa de um nutricionista, tá? Você precisa ter uma dieta específica para você. Se você tem uma doença pré-existente que demande uma dieta especial, você realmente precisa de um acompanhamento específico profissional, tá? Grande parte, todos os colegas estão fazendo atendimento online, eu também estou fazendo atendimento online, tá? Porque, assim, essa dieta, ela precisa ser muito bem, ela precisa ser muito bem desenhada, tá? Para que você não tenha nenhum tipo de intercorrência. Por quê? Porque normalmente nós temos medicações que vão interagir, normalmente nós vamos ter, em geral, até no caso da imunidade, se você tiver com alguma uma variação muito grande, por exemplo, da sua glicemia, tá? Ou então uma pessoa que tem uma cardiopatia grave, tal, essa pessoa precisa de acompanhamento nutricional 100% do tempo, tá? Então, assim, aí, assim, as orientações generalistas valem, mas ela tem que, assim, para essas pessoas, realmente, esse cardápio tem que estar muito bem descrito, porque, assim, vai variar muito de acordo com as medicações que a pessoa toma, né? Como é que é o histórico dessa pessoa. Então, tudo isso vai influenciar,
né? A gente tem uma dietoterapia específica para cada grupo, dentro desses grupos de risco, tá? Então, pessoas que têm que já são imunodeprimidas, que já fazem uso de alguma medicação, essas pessoas realmente precisam de atenção muito especial, tá? Então, assim, essas medidas que eu estou falando valem, todas essas que eu já coloquei até agora, elas estão valendo, só que realmente precisa de um cuidado muito específico. Isso é uma coisa, Rê, que é importante, que as pessoas acham que, porque não vou, só vou fazer consulta quando voltar. Não, você pode... Eu estava num processo de emagrecimento, ou eu estava num acompanhamento para o meu diabetes, ou eu estava num acompanhamento para minha colesterol. Você sumiu para mim, Rê. Deixa eu ver. Agora voltou. Eu já estava fazendo acompanhamento e eu parei por causa do confinamento. Gente, continua o seu tratamento. O seu tratamento ele tem que continuar, tá? É uma situação especial, como eu falei, né? Assim, talvez não seja um momento de quem estava no emagrecimento consiga emagrecer com a mesma velocidade, né? Por exemplo. Mas você tem que continuar com ele, porque assim, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Né? Você imagina uma pessoa que já tem uma doença pré-existente, já é diabética e tal, e que também com esse estresse todo, a pessoa parou de cuidar da alimentação. Gente, o corpo não vai esperar acabar a quarentena para recuperar uma glicose, para baixar o colesterol sozinho, aleatoriamente. Tá? Então a gente precisa entender que se você estava tendo uma específico, você tem que continuar com ele durante esse período todo. Tá? Então, assim, a gente usando essas dicas de como melhorar a fome, de como diminuir a ansiedade ao comer, mas, assim, é importante que você continue o tratamento, tá? Respondi? Super. Uma das coisas mais bacanas que você tem como nutricionista, e a gente trabalhou muitos anos na academia juntas e depois cuida do meu pai hoje, amigos meus eu fui te indicando, independente de serem pessoas que treinavam ou não, que você fala dessa questão de não ser uma dieta restritiva. Mas outra coisa que é muito bacana, tá? Falar um pouco do que você diz para as pessoas na consulta sobre essa relação de comida, emoção, cultura, arte, corpo. Você não faz essa dicotomia. Você como uma coisa inteira. Uma consulta sua vai desde a questão de ouvir músicas que te dão prazer, tudo isso que te remeta a bem-estar. Fala um pouco disso, porque isso tem a ver com o Redux, que você faz, né, com o projeto do Redux. Então, colocando o primeiro ponto aqui, em relação a esse trabalho específico da nutrição, né? O trabalho mais específico é o seguinte, gente, a gente escuta o paciente, né? Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem que deixar claro é que existe uma dieta para cada pessoa, tá? Quando você vai olhar essas dicas mais generalizadas na internet, pegar uma dieta de alguém e tal, isso não está sendo feito para você, né? Não está respeitando o teu histórico, não está respeitando o teu lado emocional, porque isso é muito importante. Grande parte dos problemas nutricionais são secundários, né, a um problema emocional anterior, tá? Então, quando a gente faz a consulta de nutrição, a gente tem que colher todo o histórico do paciente, a gente vê quais são as medicações que ele toma, como é que se comportou a composição corporal dele ao longo da vida inteira. Em cima disso e em cima do que ele vai passar, de como é a rotina, do que gosta de comer, do que não gosta, tudo isso tem que ser respeitado, né? Todos esses fatores são respeitados numa consulta nutricional, tá? Então, eu gosto muito de deixar isso claro, porque as pessoas acham que dieta é tudo igual, né? Então, assim, eu vou fazer um jejum intermitente ou eu vou fazer uma low carb. Pode ser o mesmo princípio, que na verdade essas coisas são muito... são estratégias nutricionais, né?
E aí a Aninha tá falando a mesma coisa, a dieta tem que ser como atividade física, ela tem que ser personalizada. Então existe uma personalização que a gente tem que fazer. E se você vai num profissional que não te ouve, não ouve o que você gosta, os hábitos que você tem, né? Na verdade, aquilo fica muito fora da sua realidade. Alguém tinha feito uma pergunta assim, perguntado antes aqui, sobre quem não tem recursos financeiros, né? Como é que faz? E, assim, gente, uma pessoa que não tem recursos financeiros, mas assim, a gente não precisa, só para lembrar uma coisa, a gente não precisa comer coisa cara, tá? As coisas mais, as pessoas ficam falando que dieta é caro, né? Comer bem é caro. Gente, depende. Se você está pensando em fazer compras de mês no mundo verde, claro que vai sair caro. Né? Eu estou falando aqui de comida de verdade, comida de hortifruti, tá? Feijão com arroz, é disso que a gente está falando. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu tinha um trabalho que era um trabalho voluntário numa comunidade na Praça Seca, que a gente fazia o acompanhamento da galera da comunidade, né? E assim, eu tinha resultados maravilhosos com essas pessoas, né? Com as possibilidades que elas tinham. Né? Então, assim, eu preciso comer um filé específico. Não, você pode comer sardinha lá, especificamente. É comida, tá? Eu não estou falando aqui de suplementações, não estou falando de goji berry. Vai comer banana, você vai comer coisa que primeiro, que é o que a gente tem aqui, né, que a gente tem acesso fácil, né, um acesso... E normalmente, gente, são as comidas que vão ter um teor de nutriente maior, né, que não vai ter um transporte gigantesco e tudo mais. Então, assim, isso é um fator importante, vai acompanhar isso tudo. A tua situação emocional, econômica, a tua fisiologia, o teu momento, se você tem uma patologia, isso tem que estar relacionado para conseguir fazer algo que seja viável para você, para que isso se torne um estilo de vida para você. Porque essas dietas de muita restrição e tudo mais, isso tem uma durabilidade, né? Isso tem um fator que vai demorar, você vai conseguir ficar motivado durante um tempo, depois a motivação vai acabar, né? Então a gente precisa entender... Simone, Oi. Nossa live vai cair, porque é o tempo. Então eu vou sair, tá? Uhum. Vou salvar e a gente entra de novo, porque vai cair já, entendeu? Então a gente Tá entra joia. para você Valeu. fechar, tá? Beijo. Tá joia. Beijo.